felizes. Então tem mais esse ingrediente a nosso favor, né? Mas isso é uma combinação da FIFA? Não, isso é uma coincidência, né, que acontece. E, na verdade, o Brasil é um dos poucos países que perderam a Copa do Mundo sendo favorito na sua casa, né? Quer dizer, é uma compensação, né? E vai que o Brasil ganha na África do Sul, depois perde aqui em 2014, sabe Deus. Essa coisa de 94 de vocês projetar, principalmente vocês dois, apesar de não dizer que o Brasil é favorito, ele quase... Não, pra mim são os três que eu consigo acreditar hoje. Mas a gente precisa do caos para ter um time bom, a gente precisa da bagunça, essa coisa do Romário, do baladeiro, a gente precisa disso, do Neymar. Assim, o Neymar estava até bonzinho, até agora ele confirmou que ele é um, né, entre aspas, um baladeiro, né, logo depois que não foi chamado pelo Dunga, né? Parece que a gente precisa desse mau elemento, essa coisa do Conaíma, assim, Isso é um legitismo barato ou é fato? Não sei, quer dizer, eu acho que nesse aspecto a gente conversava sobre isso ontem até, PPC e eu. Nesse particular é gozado que o Brasil já ganhou e perdeu Copa com todo tipo de jogador e com todo tipo de regime. Com regime aberto de concentração, com regime fechado, com jogador baladeiro, sem jogador baladeiro, né? Digamos, aparentemente a imagem que se tinha da família Scolari era de uma família de gente bem comportada. Embora o Roberto Carlos outro dia tenha dito que já aprontou muito mais em 2002 do que em 2006. Não é isso? Né? Então, eu acho que aí a gente trabalha muito, e é meio inevitável, com imagens. E é óbvio que você forma mais imagens na medida que você tem maior ou menor abertura para ter contato com a seleção, né? Uma coisa é você poder conversar, estar com os caras mais vezes. Outra coisa é você observar de longe, ouvir uma coisa aqui, ouvir uma coisa ali, né? E formar uma concepção. Aproveitando até uma pergunta do Guilherme para o Juca, essa coisa você falou da concentração, está claro que o Dunga blindou ali, tem seguranças e tudo mais, parece até um exército cubano ali, O que vocês acham dessa blindagem, né? Seleção privada, fechada? Você acha que ele vai aguentar? Essa pergunta. Ontem ele já abriu um pouquinho. Eu acho que a pressão é grande, ele acaba abrindo um pouco, né? Mas a tendência vai ser essa mesmo, de blindagem, que vai dificultar muito a cobertura para a imprensa. E eu acho que vai acabar diferenciando os veículos de imprensa que são mais chapa branca, digamos, que tenham um acesso mais, que possam chegar a ter, né, um acesso mais privilegiado. E os independentes, né, os críticos, eu tenho a impressão de que os veículos de imprensa mais independentes, mais críticos, eles vão encontrar muita dificuldade de chegar aos jogadores, de saber o que está se passando de fato na concentração, nos treinamentos. Mas não sei se para a seleção que efeito pode ter para a preparação especificamente da seleção, né? Eu acho que não vai ser isso que vai ser decisivo para o Brasil ter uma boa performance ou não. Porque o próprio Dunga trata isso como uma comparação com 2006 com o Vex, lá, que foi a concentração na Suíça, é praticamente um mantra ali, né? Não, desculpa, só porque o Dunga já entrou mesmo com esse espírito, né? Foi assim, eu acho que a CBF faz muito tem um termômetro, ele tem um pouco um termômetro do que o sentimento predominante na população brasileira. Então, a avaliação era de que em 2006 a população brasileira estava emputecida e tal, porque o Brasil caiu fora da Copa, porque relaxou, porque tinha muito oba-oba, porque tinha muita estrela e tal. E aí o que precisava então, para dar uma satisfação, para provocar uma catarse ali nesse público insatisfeito? Contratar o cara que era o disciplinador, o cara que tinha a imagem do sujeito disciplinado e disciplinador e comprometido e sério e tal. Então o Dunga veio preencher um pouco essa demanda por uma visão mais sóbria, mais austera da seleção, né? E é o que continua até hoje. Ele foi coerente com isso desde que ele entrou, né? Com
esse propósito, com essa imagem criada, né? Justiça seja feita, né? Quer dizer, até agora nós não temos uma razão para reclamar de privilegiamento na área da informação, né? Isso é... E tem até a ver, por incrível que pareça, quem sabe isso faça, né, a imprensa chapa branca ser um pouco mais crítica, porque vai ficar com raiva, né, de ter as dificuldades que nós, por exemplo, temos uma vida inteira, porque ninguém facilita nada para a gente, exatamente pelo senso crítico, mas eu acho que, nesse particular, quer dizer, até um certo ponto, e aí aquela velha coisa, um chavão, né, da moderação, a virtude estar no meio. Até um certo ponto faz todo sentido, né, que se coíba exageros. Porque vamos falar o que é também, quer dizer, aquela coisa que você vê, nós vimos em 2006 jogadores da seleção serem submetidos, aquela fila indiana, passando, né, pelo pelotão de fuzilamento, cada um fazendo uma pergunta, as respostas as mais decoradas do mundo, menos autênticas, porque, enfim, era impossível ter uma conversa direito com quem quer que seja, e viram a coisa do jornalismo declaratório, fulano disse isso, fulano disse aquilo, mas também diz sem pensar, diz por dizer, diz no automático, eu acho que é bom coibir. Agora, não faz sentido você dizer, não, nós vamos fazer a preparação no Brasil para que a seleção tenha uma noção de o que o país está pensando, saia daqui com o clima do Brasil, né? Que foi a decisão diferente da tomada em relação a 2006, que o time se encontrou já na Europa, porque estava na Europa. Você faz isso, traz o time para Curitiba e trata as pessoas de Curitiba como se fossem africanos, deixa todo mundo longe aí. Então, não vem a Curitiba. Então, eu acho que foi muito isso que presidiu ontem a abertura, de deixar a torcida entrar e tal, porque... acho que tem algumas coisas aí. Uma é que o inimigo do Lula não é a torcida, é a imprensa. Ele tem um problema com a imprensa, não é com a torcida. Ele pediu desculpas na coletiva por dizer à torcida que teria que permitir menos informação. Esse é um aspecto. Eu não tenho três coisas aqui. Uma é assim: Vegas foi uma bagunça, sem dúvida, né? Mas não há de se esquecer que Vegas aconteceu 40 dias antes da derrota para a França. Que quando chegou na Alemanha não tinha bagunça de Vegas. 2. Los Gatos. Tinha bagunça nos treinos de invasão de campo, a mocinha foi lá beijar o Ronaldinho e tal. Não, na Alemanha já. Na Alemanha muito sim, menos. Não, sim, mas teve em caso de invasão. Mas teve muito pouca coisa. Agora, Los Gatos, por exemplo. É bom lembrar também que Vex era uma operação comercial brasileira. Sem dúvida. Como o Google foi em 90. Vamos lembrar, ganhei esse dinheiro com isso. Né? Los Gatos. Eu lembro do D'Artagnan tocando corneta em Los Gatos. E era time aberto. Era uma bagunça. Sem dúvida. Detroit, o hotel de Detroit, lembra? Então, é isso. Então, isso também é. 3. A questão de Ozoar, que era o castelo de Lesigny, era jornalismo declaratório naquela grade, ele ficava a imprensa se acotovelando para conseguir uma declaração. E o assessor de imprensa da CBF era o Nelson Borges, homem famoso pela seguinte frase, quando Gilmar Ferreira virou-se para ele, Gilmar Ferreira do Extra, virou-se para ele e disse assim: Nelson, na boa, você precisa ter um celular. Nelson Borges respondeu: tá louco, rapaz, tá louco? Já imaginou a quantidade de jornalista que vai me ligar? Ainda bem que eu não falo inglês. Agora, tem alguns... O Lula fechar, se é o bem do trabalho dele, se ele acha que ele trabalha assim, não é problema. E aí passa a ser um problema nosso conseguir a informação. O que é até um desafio. Porque alguém vai furar esse bloqueio, né? Alguém vai furar uma hora. E eu não sei se vai ser o cara que tem mais privilégio não, porque o que a gente vai perceber também, como diz o Zé, é assim: quem está mais acostumado a privilégio, talvez aumente o teor da porrada. E o que não é justo. Porque a porrada não tem que se dar porque o ambiente é aberto ou é fechado. Esse é um problema nosso. A questão é se o trabalho dele está sendo bem feito ou se não está sendo bem feito. Eu devo confessar que estou quase me apaixonando pelo Dunga.